Com o lançamento do Galaxy S25, uma das grandes questões que ficam é: qual é o melhor topo de linha de entrada de cada marca, iPhone ou Samsung? Eu passei 2 semanas testando a fundo esses dois celulares que são muito parecidos em seus conceitos para conseguir ajudar você a tomar uma decisão ou criticar o amiguinho que pegou a marca oposta. E claro, se quiser comprar qualquer um desses, tem links de lojas confiáveis na descrição. Tem também o nosso grupo de ofertas com promoções diárias. Acesse escolha.cc/grupo ou o QR Code na tela para receber aí no seu aparelho todas as melhores ofertas. Agora, bora de comparativo entre Apple e Samsung? Pode subir a vinheta. Esse ano a Samsung veio bem parecida com o smartphone da Apple em um detalhe: a armação metálica colorida formando um aro em volta da tela. A diferença é que o iPhone faz uma curva bem no encontro do metal com o vidro, enquanto o Galaxy fica mais reto até o final. Isso deixa a pegada do iPhone 16 mais confortável após um período de uso mais longo. Na tampa traseira, ambos são foscos e a aposta dos dois é bem diferente no estilo de cor. Se o iPhone tivesse esse tom intenso do módulo de câmeras em toda a traseira, ele seria mais bonito, porque parece que ele absorve quase toda a luz no restante da traseira, como um tom mais apagado. A cor escura do Galaxy me agradou bem mais. Porém, isso é um gosto totalmente pessoal e parcial, e só serve para mostrar que os dois trazem situações em que agradam mais um do que outro, dependendo do momento. Agora, uma coisa que os dois me desagradam com força é no posicionamento do flash LED, que fica bem desencaixado do conjunto de câmeras. Parece que não tinha um lugar para colocar e eles só largaram em qualquer canto da traseira. Para fechar essa parte, o S25 vem com uma proteção mais antiga, a Gorilla Glass Victus 2, enquanto o iPhone 16 traz o Ceramic Shield de segunda geração, que promete ser tão resistente quanto os vidros usados no S25 Ultra. Na proteção contra água e poeira, os dois empatam em IP68. E ao que parece, a Samsung tem evitado ter botões extras nos seus aparelhos, enquanto a Apple só adiciona mais e mais. Do lado direito, o iPhone 16 vem com o botão de energia e o controlador de câmera, que serve para o que o nome sugere. Além do botão, ele tem um sensor touch e mais me atrapalha do que me ajuda na maior parte do tempo. Do outro lado, ele vem com o botão de ação, que eu uso como chave para abrir o modo de vídeo, e os tradicionais botões de volume. No S25, o botão de energia e de volume estão na lateral direita e só. Nada de controlador ou botão extra para mais nada. O que é engraçado, porque a Samsung tinha uma tecla extra só para assistente pessoal por muito tempo. Os dois celulares são bastante parecidos, mas tem uma coisa que a Apple poderia melhorar, que é colocar uma velocidade superior aos 480 MB por segundo na transmissão do seu iPhone. Outra coisa que já dava para ter melhorado é a tela de 60 Hz, que tem um monte de gente que fala que não sente falta, quando na verdade não experimentou, por isso que acha que não precisa. Direto a gente ouve de amigos que tem iPhone que não é o Pro a seguinte pergunta: nossa, mas por que o seu iPhone é mais rápido que o meu? Parece que tem manteiga na sua tela. Tá aí a resposta: 120 Hz, gostoso demais. A gente não tá falando de celulares baratos, a gente tá falando de aparelhos que custam mais de 5 mil reais. Ou seja, tem como colocar telas com frequência mais alta sem comprometer tanto assim o lucro, vai? Agora, quando é para reconhecer os acertos, eu preciso fazer, porque a norte-americana tem ótimas especificações no seu painel. Além do OLED que eu já citei, ela vem com HDR10, Dolby Vision, 1000 nits de brilho para o dia a dia, com um pico de 2000, o dobro de brilho nas 6.1 polegadas. A Samsung, com seu AMOLED, não só traz taxa de quadros alta, mas ela também é variável, de 1 a 120 Hz. Ele tem o mesmo tamanho do smartphone da maçã, mas a tela tem 6.2 polegadas, e isso é graças à diminuição da moldura preta em volta do painel. Só a resolução que poderia ser melhor. Por enquanto, continuamos com o tradicional Full HD Plus, 1080 por 2340 pixels, que reduz a densidade de pixels por polegada para 416. No uso externo, você precisa ter uma incidência de luz muito forte para forçar o brilho extra do Galaxy, enquanto o iPhone consegue se adaptar e manter as cores mais próximas da qualidade que a gente está acostumado no uso com pouco brilho. É normal que smartphones Android com esse brilho exagerado de 2600 nits, como no Galaxy, ou 3000, 6000 em alguns aparelhos, faça com que as cores fiquem um pouco mais lavadas, opacas, porque esses painéis não foram feitos para trabalhar sempre com esse tanto de brilho. No fim, pelo conteúdo geral, eu prefiro o painel da Apple, por não ser tão saturado e artificial como o da Samsung. Mas fica mais uma vez a crítica pela falta da taxa de quadros mais alta. Para encerrar, eu queria destacar uma função de software da Samsung que mostra que nem sempre precisamos fazer exatamente como a concorrente para entregar uma função semelhante. No caso, a Samsung implementou na One UI 7 a Now Bar, que funciona bem parecido com a Dynamic Island do iOS, que estreou no iPhone 14 Pro,
mas sim comprometer uma área inteira da tela para isso. A Apple aproveitou que ia ter que deixar um espaço sem uso para abrigar a câmera e o sensor Face ID e inseriu uma área de toque nessa região. Já a Samsung faz as informações aparecerem no rodapé da tela de bloqueio e algumas vezes no canto da tela, junto do relógio. Espero que a Apple veja isso e decida remover essa pílula de tela do seu topo de linha logo, o que seria um desafio, já que os sensores para desbloqueio facial da Apple precisam ir para baixo da tela, para ficar só a câmera para selfies. No caso da Samsung, o sensor de digitais já fica debaixo da tela há muito tempo, e ambos os meios de biometria funcionam muito bem. Independente de qual você escolha, os dois vão te atender sem nenhum problema. E deixa eu te lembrar de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo que a gente posta por aqui. E ó, se liga no nosso grupo de ofertas que tá no Telegram e no WhatsApp e também no Comparador Escolha Segura, nossa ferramenta para Android e extensão de navegador que te ajuda a economizar em qualquer compra online, fechou? E bora continuar! Falando de processamento, o iPhone 16 perde para o Galaxy S25 em pontos de benchmark. Mas até que ponto isso é prova de que um é melhor que o outro? Já tem muito tempo que essa discussão acontece, mas essa é a primeira vez que o smartphone com Android consegue bater o iPhone em todos os resultados de benchmark, como AnTuTu ou Geekbench. Agora, não sei se você já assistiu o review do S25. Por lá, a gente comentou que esse celular está esquentando um pouco mais do que a gente esperava, e a gente teve a ideia de montar uma cama de gelo e colocar o S25 para rodar os testes numa segunda rodada, com uma situação bem longe da real, mas o resultado surpreendeu. Foram 40% a mais de desempenho no resultado, o que mostra o quanto o celular da Samsung está esquentando e cortando desempenho, o famoso thermal throttling. E aí, mesmo já tendo os testes com o iPhone produzido para outros vídeos, a gente pensou, por que não colocar esse cara no gelo e ver se muda muito o resultado? Bom, no AnTuTu esse teste não fez muita diferença, porque ele continuou na casa de 1.600.000 pontos, enquanto a Samsung marcou 1.9 e 2.7 milhões na rodada sem e com gelo respectivamente. Então, o iPhone 16 com o Apple A18 e seus 8 GB de RAM esquentam, mas isso não corta tanto o desempenho do celular por conta do calor. Ele fez uma pontuação muito boa. Já o S25, esse sim, sofre muito com o aquecimento do processador. E mesmo que a Samsung tenha aumentado a câmera de vapor para dissipar o calor desse cara, ainda não tem sido suficiente para manter o smartphone numa temperatura ideal. No Geekbench 6, onde a Apple sempre levou vantagem sobre qualquer smartphone Android, os resultados do Galaxy também impressionam. A Apple consegue um número bem legal quando a gente fala de um único núcleo, que é quase 1000 pontos a mais que o smartphone da Samsung. Já na pontuação desses núcleos combinados, o Galaxy S25 fez 205 pontos a mais que o Apple A18, mostrando que o Snapdragon 8 Elite é muito poderoso e que ele pode sim bater de frente com o SoC da Apple. No entanto, não podemos esquecer que são duas plataformas diferentes e que cada um responde de uma forma diferente ao uso do cotidiano. Um exemplo é nos jogos que a gente costuma testar. Todos eles são compatíveis com 120 FPS no iOS, mas só o Wild Rift e Call of Duty rodam na taxa de quadros mais alta no Galaxy S25 e em vários outros smartphones com Android. Mas a gente já tem várias aplicações que antes eram exclusivas, como o LumaFusion, que agora também estão disponíveis para celulares da Samsung. Então, ela dá uma alternativa para que as aplicações funcionem bem em dois aparelhos diferentes, e assim a Samsung consegue crescer ainda mais. O ponto negativo disso é que, mesmo tendo poder de fogo, o Galaxy S25 não está dando conta de tirar todo o proveito que esse hardware oferece, por conta dos cortes bruscos de velocidade e de poder de fogo. Por outro lado, tem uma coisa que a Samsung está fazendo melhor, talvez ganhando por WO, que é o Galaxy AI, que roda online em muitos momentos, mas você pode também decidir fazer com que ele trabalhe offline. Mas por enquanto, é só nessa parte que todo esse processamento tem mais utilidade. A Apple liberou agora o beta do iOS 18.4, que vai funcionar com a Apple Intelligence em português, e a versão regular deve sair em abril. Mas pelo pouco que eu usei em inglês, ela funciona muito bem, e praticamente 100% do tempo ela roda no próprio smartphone. E por mais que tenha flopado, vamos dizer assim, uma coisa que eu acho muito bom e que ninguém dá muita importância para isso, são os jogos de console que a Apple trouxe para o celular. Qual celular aí no mercado roda um jogo com os gráficos e o mesmo enredo e jogabilidade de um PlayStation?
Porém, pelo que parece, ninguém tá ligando muito para isso. Esses são exemplos de que ambos conseguem entregar muita performance. E se a Samsung souber investir bem, e olha, ela já passou da Apple em números, só falta saber aplicar isso num software melhor otimizado e reduzir esse corte de performance por conta do calor. Já quando o papo é bateria, eu lembro muito de um comercial da Samsung, onde uma pessoa via a outra com o iPhone conectado no carregador e o usuário de Samsung cortava o cabo do telefone da Apple e dava um Galaxy para ela. Mas parece que o jogo virou. E quem precisa ser liberto dos carregadores são os donos de Galaxy, porque esse cara tá realmente gastão. Mesmo com a bateria de 4.000 mAh de capacidade, contra os 3.561 mAh do iPhone 16, ele ainda dura menos. Nos nossos testes, usando um carregador de 25 watts que vem na caixa, o Galaxy demorou 1 hora e 20 minutos para carregar a bateria completamente, enquanto o iPhone precisou de 1 hora e 35 minutos com um carregador de 20 watts, mas ele faz um pouco mais rápido com um acessório de 30 watts que acompanha o MacBook, cerca de 1 hora e 15 minutos. Ou seja, o iPhone leva a melhor nessa por ser compatível com um acessório acima dos 20 watts, enquanto a Samsung é limitada aos 25 no modelo menor. No consumo de bateria, a gente vê que a Samsung e a Apple têm uma pegada muito diferente. Mas isso não tira a vantagem da gigante de Cupertino, que consome apenas 15% por hora em gravação em 4K 30 fps, enquanto o S25 drenou 24% no mesmo período. No uso do navegador e redes sociais, a Apple levou a vantagem mais uma vez, com 8% contra 10% do smartphone coreano. No YouTube, dá para considerar que houve um empate técnico, mas a Apple leva a vantagem de 6% no consumo contra 7% da Samsung. No Speedstorm, ainda podemos ver o Android drenando muito mais bateria que o iOS, sendo 19% de consumo no iPhone 16 e 24% no Galaxy S25. Se fizermos a soma, em 6 horas o S25 teria drenado 98% da sua bateria, enquanto o iPhone 16 teria levado embora 86%, o que mostra essa pequena vantagem, mas que certamente vai fazer diferença no dia a dia. Merecidamente, o ponto aqui vai para o iPhone, provando que nem sempre precisa ter mais para fazer melhor. Passando agora para as câmeras, precisamos falar algumas coisas, e a primeira delas é que o iPhone 16 não tem 3 lentes, somente 2. Então, se você entrar no site da Apple e ver por lá zoom ótico de 2x, lembra que esse é um zoom digital, um recorte da parte da imagem e não o todo. Sabendo disso, bora ver o que esses pequenos conseguem fazer com as suas lentes? Então, só completando. O conjunto do iPhone traz uma câmera de 48 megapixels, uma ultra-wide de 12 megapixels e a frontal com a mesma resolução. Lembrando que, por mais que sejam duas câmeras traseiras, o iPhone 16 finalmente faz fotos macro, assim como todos os telefones da linha Pro. No lado Galaxy da força, temos a principal com 50 megapixels, a lente de zoom de 3x a 10 megapixels, enquanto a ultra-wide vem com 12 megapixels, sem suporte para autofoco, o que impede a foto macro. Na frente, são 12 megapixels. E aqui, eu gosto de ressaltar alguns detalhes a mais sobre as lentes, para que você consiga enxergar os prós e contras de cada um. Então, por mais que o iPhone 16 tenha menos resolução que o Galaxy S25, ele traz uma lente mais aberta, f1.6, enquanto o Galaxy tem f1.8, ou seja, permite maior entrada de luz. Já os pixels de ambos têm o mesmo tamanho de 1 micron. Durante o dia, eu consegui notar algumas diferenças nas cores, nos detalhes, mas na questão de fotografia e vídeo, esses dois são muito parecidos. Ambos entregam ótimas fotos, tanto de dia como à noite. A qualidade dos dois segue muito alta e com muita potência para você aproveitar o smartphone em qualquer momento do seu dia. No entanto, é notável que as fotos com o iPhone 16 ficam um pouco mais claras e iluminadas que as imagens feitas com o Galaxy S25, mostrando que mais luz beneficia mais as fotos. Agora, não dá para ignorar que o Samsung Galaxy S25 tem um modo Pro que é bem completo, além de permitir fazer fotos em RAW e vídeos em log, coisa que a gente só consegue fazer no iPhone Pro. Já para quem vai tirar do bolso e fazer uma foto, além de conseguir entregar muita qualidade, o iPhone tem o controlador de câmera na lateral, que pode ou não te ajudar um pouco. Na câmera grande angular, a abertura é igual nos dois, porém o tamanho dos pixels são diferentes, com o S25 tendo o dobro do tamanho dos pixels do iPhone. Isso não causa efeitos visíveis quando existe boa iluminação, porém é fácil enxergar um pouco de pixel quando a iluminação cai ao usar o smartphone da Apple. Não é sempre que ocorre e você precisa ficar de fato procurando pelo em ovo para achar. Só que eu não queria dar empate para ninguém aqui,
mas o Nightograph da Samsung é realmente bom para corrigir problemas em baixa luz. Por outro lado, bora sabonetar um pouquinho e dizer que a lente grande angular do iPhone tem uma vantagem que a Samsung só colocou no Ultra, que é o modo macro. Por mais que eu consiga fazer esse tipo de foto, dá para perceber que não aproxima com a riqueza de detalhes que uma macro de respeito costuma fazer. A linha Pro da Apple e o Galaxy Ultra fazem fotos desse tipo muito melhor que o iPhone 16, mas a Samsung peca mais por não dar a opção para o usuário. Por fim, é bom falar da lente de zoom, porque a gente tem aqui os fatos que eu comentei lá atrás, que são a ausência da lente de zoom no smartphone da maçã, enquanto a coreana coloca 3 vezes de zoom ótico no conjunto. Agora, faz diferença para mim? Nem sempre. Eu não vejo diferença entre um zoom digital de 2x e um zoom ótico de 3x, até porque a Samsung só colocou 10 megapixels nesse sensor, com fotos de resolução menor que as imagens cortadas do sensor da Apple, que no fim saem com 12 megapixels. E melhor, mesmo sendo um recorte do sensor para fazer a aproximação, a lente da Apple continua com a abertura f1.6, enquanto o diafragma de lente 3x da Samsung é de f2.4, que é bem mais escura e vai sofrer mais à noite, forçando o uso da lente principal em situações que o smartphone não sentir segurança para registrar as fotos em 3x com baixa luminosidade no ambiente. Ou seja, o conjunto dos dois é equilibrado, por conta das decisões que as fabricantes tomaram para se prevenir de possíveis opiniões de usuários e de uma possível troca de marca. Agora a selfie, tanto no claro como no modo noturno e no modo retrato, eu continuo preferindo a do iPhone. Ambos trazem 12 megapixels, com 1.12 micron, que é o tamanho de cada pixel dentro do sensor, mas o Galaxy tem abertura de diafragma em f2.2, enquanto o iPhone tem f1.9, ou seja, entra mais luz, e isso ajuda muito na estabilização e no foco da lente em imagens noturnas. Outro ponto que ajuda muito na hora do foco e melhora muito o modo retrato é o sensor 3D do Face ID, que é usado nesses pontos que eu citei. Por conta disso, eu gosto mais da qualidade das selfies do iPhone. E eu nem citei o modo cinema do iPhone, que é conhecido também como um vídeo retrato no Galaxy, e os dois vídeos super estáveis de cada um. Mas nesse último caso, eu só preciso ressaltar que é gravado com a lente ultra angular nos dois, mas só no Galaxy ele sai com resolução 4K. No iPhone, isso vale do 16 e para qualquer outro modelo a partir do 14, a resolução é de só 2.8K, porque a Apple recorta muito as bordas do vídeo para deixar ele extremamente estabilizado. E vale lembrar o seguinte, em rede social, no uso direto no aplicativo, o iPhone acaba se dando melhor porque tem ali algoritmos e tudo mais trabalhando para que o desempenho seja melhor. Agora me fala, para quem você dá esse ponto? A Samsung tem um estilo de fotografia muito diferente da Apple, mas traz mais lentes. Ambas trazem controles e funções muito iguais, como os filtros de imagem, modo noturno e diversos outros. Mas eu vou dar o ponto para a Samsung, porque só o S25 vem com RAW e com log, sem a necessidade de pegar o aparelho mais caro para isso. Para fechar, bora falar de preço, porque tanto o S25 quanto o iPhone 16 são caros, e a Samsung está na pior por ter lançado seu smartphone em janeiro, enquanto a Apple apresentou o dela em setembro de 2024. Na Amazon, o iPhone pode ser achado por R$ 5.400, já o S25 de 256 está sendo vendido no Mercado Livre por R$ 4.949, ou seja, R$ 5.000. No entanto, o preço normal do iPhone é de R$ 5.800, e o Galaxy sai por 6.300, sem as promoções malucas que a galera tá fazendo. Se você encontrar o smartphone coreano pelos 4.000 e alguns quebrados que eu citei, vai direto para ele que é sucesso. Só toma cuidado para não cair em golpe. Já o iPhone, eu queria que ele caísse um pouco mais de preço para ficar interessante. Na casa dos R$ 5.000 seria perfeito. E a gente não pode esquecer que chegou o iPhone 16e. Ele tá abalando as estruturas emocionais da galera que é fã de tech, por alguns motivos. E um deles é que esse smartphone vai segurar os preços dos modelos lançados em setembro lá no alto, para ele poder vir devagarinho e conquistar o público. Mas uma coisa eu sei, escolher entre iPhone e Galaxy está cada vez mais difícil. E como a minha prioridade é desempenho com economia de energia, eu ficaria com o modelo da Apple. E se fosse só poder de fogo bruto, eu ainda assim ficaria com o iPhone, porque o S25 está fervendo, jogando 2048, um jogo numérico básico, que não exige tanto do aparelho e que mesmo assim esquentou a ponto de incomodar na mão. Mas esse telefone tinha tudo para ser o melhor de 2025. Vamos esperar para ver se ela consegue resolver esse aquecimento com alguma atualização de software. Mas e você, o que achou desse comparativo? Me conta nos comentários para a gente continuar essa conversa. Deixa o like se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever e compartilhar esse conteúdo com aquele amigo ou amiga que está na dúvida entre eles, fechou? Da minha parte eu fico por aqui e te espero nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!